Hoje a palavra é vencendo os inimigos da eternidade. Porque nós estamos no tempo de confiar no eterno. Então, para a gente confiar no eterno e conhecer o eterno, a eternidade precisa estar dentro de nós. E ela precisa se estabelecer em nós. Eu gostaria que você lesse aqui junto comigo. Em Eclesiastes 3:11. Fala assim: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Olha que coisa linda. Ele colocou dentro de você esse desejo. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ele já colocou dentro de mim e de você esse desejo profundo pela eternidade. Mas a gente não consegue perceber. A gente não consegue tomar isso como uma verdade para a nossa vida. Porque a eternidade ela está ligada ao propósito e ao destino seu e meu. E eu e você precisamos conhecer e entender esse propósito sobre a nossa vida. Por que a gente não consegue perceber completamente? Por causa do pecado e de áreas que não são resolvidas na nossa vida. E de caráter distorcidos nossos. Porque nós precisamos entender que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra principados e potestades, dominadores das trevas. E esses principados e potestades, eles colocam princípios dele em nós. Por isso que nós distorcemos o que é a verdade do Senhor. E qual é o propósito do Senhor. Por isso que nós não conseguimos reconhecer e perceber essa eternidade dentro de nós. Amém? Uma das coisas que nós entendemos que a eternidade já começou a entrar dentro de nós, é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Amém? E aí você vai falar assim para mim: Robertânia, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Hoje é o dia de você entregar. Amém? Hoje é o dia de você entender que a eternidade tem que morar dentro de você. E você tem que viver todos os dias para que essa eternidade seja estabelecida sobre a sua vida. Agora, em 2 Crônicas 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora, quando você está passando por tribulação, você fica como? Na hora você pensa assim: não, Deus está transformando em glória na minha vida. Você fala assim: ah, Deus, não dou conta mais não, chega. Mais uma que o Senhor colocar na minha vida, eu desisto. Já desisto de viver, já desisto da minha casa, já desisto da igreja, já desisto do meu amigo, já desisto do meu trabalho. Eu desisto de qualquer coisa. Né? Por quê? Porque os princípios estão distorcidos dentro de nós. Quando os princípios do eterno estão dentro da gente, a gente entende que aquilo que a gente está passando está se tornando em peso de glória para a gente. É algo muito mais excelente que está vindo sobre as nossas vidas. E eu quero falar de um homem na Bíblia que ele tinha a eternidade dentro dele. Por que eu falo que ele tinha eternidade? Porque ele está na eternidade, porque ele não está vivo hoje. Amém? O único que ressuscitou e que vive é Jesus Cristo. Então, todos os outros homens da Bíblia, né, que conquistaram a eternidade, já está na eternidade. Amém? Então, vamos ler a palavra aqui. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu,
no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amado, você olhando para isso, você vê qual nação hoje que está assim? Nação brasileira. Hoje, o que está acontecendo com as famílias? Se você olhar na internet hoje, tem um povo se levantando para defender as famílias, sim ou não? Hoje está se levantando para se defender a família. Mas quanto tempo essa família está sendo destruída? Está sendo inculcada coisas na cabeça das crianças, tem coisas sendo estabelecidas, né? As propagandas estão sendo feitas, tudo está sendo estabelecido. Nós estamos com os muros, com as portas queimadas. E isso não só nas famílias naturais, mas nas famílias da igreja também está a mesma coisa. E nós precisamos restaurar. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, Neemias falando, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias, quando ele olha para tudo isso, ele entende que Deus tem um destino e um propósito para a vida dele. Que não é só algo pessoal, mas é algo que vai propor para que a eternidade seja estabelecida sobre a vida de alguém. Sobre aquela nação de Israel. E ele entendia esse propósito. Agora, vamos pensar, hoje você como família, toda vez que você decide restaurar a sua casa, o que acontece? Fica no avesso, não fica? Você fala assim, não vou me posicionar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jejuar, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. De repente, vira no avesso. Aí você, não vale mais a pena, não quero mais não, já não aguento mais. E a gente começa com isso. Se a gente for ver, vou voltar aqui no 4. O que fala aqui nele? Estou no 3, 4 aqui. O que ele fala? Quando vem uma decepção, uma frustração para você, o que você pode fazer? Você pode sentar. Ficar indignado porque aconteceu isso com você. Você pode sentar. Você pode até chorar. Você pode até falar para Deus, Deus, eu não aguento mais. Dá vontade de abandonar tudo, largar tudo, vontade de sumir. Né? Tem alguns que fazem oração mais forte. Deus, pelo amor de Deus, me leva, porque eu não aguento mais viver nessa terra. É ou não é? Quem já fez isso? Estou vendo umas mãozinhas levantadas, uns dedos, né? Que a gente pensa dessa forma. Ele lamentou por alguns dias. Olha assim para o seu irmão. Você pode até sentar. Chorar. Lamentar.
Agora é tempo de você jejuar e orar. Ele até sentou, se lamentou, chorou, mas ele começou a jejuar e orar. Porque certas caças de demônios, gente, só sai com jejum e oração. E o mais difícil é sair o demônio próprio da gente. É ou não é verdade? E ele começou nesse processo dele ver tudo destruído. E ele começa a pedir perdão pelos filhos de Israel, mas principalmente pela sua casa, pela sua família. E a gente, hoje em dia, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente quer pagar a melhor escola para ele, quer dar o melhor estudo, quer investir na vida dele. Mas quando chega para investir princípios do eterno, a gente não faz da mesma intensidade como a gente faz com o estudo secular na vida dos nossos filhos. E hoje a mídia está sendo decisiva, está implantando princípios dentro dos nossos filhos, está implantando coisas dentro da nova geração, para que eles não recebam as coisas, inculcando coisas abomináveis, para que se torne normal para uma criança. E a gente não tem a mesma intensidade para implantar a eternidade dentro dos nossos filhos. Depois, lá para frente, que a gente vai se lamentar de novo. Aí a gente tem que jejuar e orar e caminhar para que isso mude. Né? A gente vê na mídia um filme inocente. Né? Eu vou falar do Shrek. Tem algo abominável ali e a gente acha muito legal. O dragão ter relação sexual com o burrinho, depois eles têm filho misturado. Se a própria palavra de Deus diz que isso é abominação. E quem que é a verdadeira serpente? Quem que é o verdadeiro dragão? Na Bíblia é Satanás. Mas mostra como uma coisa bonitinha. 2 animais diferentes, criando uma outra abominação. E a gente olha com aquilo, nossa, que legal, esse filme é bonitinho. Aí tem a princesa que casa com o Shrek, que diz que ele era o demônio do pântano. E aí eles começam a ter uma relação, depois tem filhos. E a gente acha tudo bonitinho. É tudo inocente. E a gente senta, a gente assiste, a gente passa tudo. E vai inculcando isso dentro das crianças. Aí quando vai chegar para uma criança ou para um adolescente, porque geralmente nessa fase da adolescência, para o jovem, aí você vai questionar alguma coisa para eles. Que isso? Tem nada a ver. Vocês que são careta. Por quê? Porque a gente investiu mais nas coisas do mundo do que a gente investir a eternidade na vida dos nossos filhos. Os princípios eternos sobre a vida dos nossos filhos. E o Senhor quer mudar essa geração, quer que a gente restaure esses muros na nossa casa. E às vezes você está com aquilo ali, eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão da minha família, e de repente acontece algo que vira no avesso, aí você já quer se separar, já quer largar, já não quer mais orar pelo teu filho, não quer mais lutar pela vida dele, não quer mais uma transformação na vida dele, porque diz que não adianta mais. Mas para restaurar a gente tem que pagar preço. Para um casamento ser restaurado, a gente precisa restaurar os muros e as portas que foram queimadas. Da desonra, do desrespeito, da infidelidade, da falta de compreensão, do carinho. Isso leva-se tempo, se leva esforço, se leva mudança de comportamento e atitude. E nós precisamos restaurar isso.
Nós precisamos restaurar. Até mesmo dentro da igreja. Eu e você precisamos restaurar. Mas o maior inimigo, porque a gente sabe que tem das trevas, e o inimigo veio para roubar, matar, e ele não vai desistir de fazer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito e ele tem um destino. Sabe qual é o destino dele? O inferno. E querer levar eu e você para o inferno. Esse é o propósito dele, esse é o destino dele. É esse. E ele não vai desistir. Ele não vai olhar para você e dizer assim, ah não, hoje eu quero desistir de você. Ah, hoje eu não quero trazer algo sobre a sua casa. Ele não pensa dessa forma. E uma do nosso inimigo que está dentro da gente é o engano. Vamos ler a palavra em Salmo 139, 23 e 24. Diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do eterno. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando para Deus, Deus, por favor, sonda aqui o meu coração. Porque ele deve ter engano. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é extremamente corrupto. Ele foi corrompido. Então, a primeira coisa que o inimigo, depois que você tem uma decepção e uma frustração, ele vai te levar para o engano. Por quê? Porque a sua alma está frágil. Porque você se decepcionou, você teve uma frustração, seja com a sua família natural ou com a sua família ministerial. E aí ele sabe que as portas foram queimadas. E foi derrubado. Então o engano pode entrar. É assim que ele vai trabalhando comigo e com você. Vai permitindo que o engano entre na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem um propósito e um destino. E ele não quer que você chegue a ele. Ele não quer que você permaneça firme naquilo que ele chamou você para ser. Naquilo que ele determinou você para ser. E o engano vem, gente. O engano vem para nos roubar. Eu lembro que quando Deus pediu para mim começar a entregar meu trabalho e viver integral na obra do Senhor, eu lembro que não foi fácil quando Deus falou comigo. Aí eu falei, Deus, se o Senhor quer isso comigo, então o Senhor faz o seguinte. O Senhor faz com que me mande embora, pelo menos tem 6 meses de seguro-desemprego, e nisso aí, o Senhor vai trabalhando no meu coração, na minha alma. Né? A gente precisa ser sincero com o Senhor. Por uma mudança de hábito, no mínimo é 6 meses. Para que entendesse que eu tinha que ser dependente de Deus, que eu recebesse o salário de seguro-desemprego. Né? Não sei como vocês falam com Deus, mas eu sou sincera com Deus e eu pedi isso. Então, eu tinha uma supervisora, ela foi viajar e colocou outra no lugar que era férias dela. E aí eu cheguei para essa mulher e falei assim, vocês estão mexendo na empresa? Eu trabalhava aqui no Center Valley, na Barrets. Falei, vocês estão mexendo na empresa com isso, contratando gente? Falei, não dá para você me mandar embora? Gente, a primeira resposta, nunca aconteceu isso comigo, mas na hora a pessoa falou assim para mim, não, posso te mandar embora sim, então vou te mandar embora, tá bom? Falei, foi a oração que eu fiz com Deus, né? Porque das outras empresas, gente, eu tinha que pedir conta. Né? Não conhecia Jesus, nunca orei, não orava pedindo isso, né? Daí eu falei, Deus, estou na roça. Então começou o processo. E me mandou embora. Passou-se 3 meses. Eu estava aqui no culto. E a supervisora ficou me procurando. Lembra que saiu de férias? Descobriu a igreja aqui.
Ela é de São Paulo, conversando com as meninas falaram que se queria me encontrar, tinha que vir no culto. Era um domingo à noite, estou eu aqui no culto. Daqui a pouco eu estou saindo para ir embora. Aí a supervisora me chama e fala assim, ô Betânia, eu vim atrás de você, porque não era para você ser mandada embora. Falei, Deus, o Senhor estava testando a minha obediência, né? E ainda falou assim para mim, olha, eu quero que você seja gerente lá no Vale do Sul, você vai ganhar tanto de salário, você vai ter ajudas de vale transporte tanto, você vai ter vale refeição tanto, você vai ter assistência médica tanto. E eu falei, nos meus pensamentos, né, ela falando comigo, falei, Deus, o Senhor só estava me testando. Aí o Senhor virou e falou assim para mim, falou, minha filha, se você quiser isso, eu te abençoo. Mas você não vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade minha para com você. Eu não tenho isso para você. E aí eu murchei. Aí eu olhei para ela e falei, olha, você me perdoe, mas eu não aceito a proposta. Ela falou assim, Betânia, você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganhava. Eu falei, obrigada. Mas esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Gente, você acha que a hora que eu falei isso para ela, eu estava com aquele sorriso? Estava não, estava triste. Estava triste. Naquele momento, eu fiquei meio triste com Deus. E ela foi embora. E aí eu falei para Deus, falei, Deus, que coisa doida é essa, né? Gente, o engano queria entrar na minha vida. Veio na igreja. Não é a resposta melhor de Deus? Porque o engano entra dentro da igreja mesmo. Você sabia disso? Fala assim para o seu irmão. O engano entra dentro da igreja mesmo. Satanás está onde? Ele vai pegar você aonde? Dentro da igreja. E faz ainda, trazer um ímpio aqui para falar comigo. Né? Nem foi irmão, foi ímpio. Dentro da igreja. Sabe o que acontece com a gente? O inimigo quer, ou que eu e você desistimos do nosso propósito. Desistimos daquilo que Deus tem para nós. E tem coisas que você desistiu, que você largou, que você abandonou. Mas foca no que o Senhor tem hoje para você. Foca naquilo que Deus tem. Sabe por quê? Porque a gente tem uma memória e a gente tem uma mania de dizer assim, mas se fosse naquela época, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse nascido naquela época, essas coisas aconteceriam para mim. Se eu tivesse feito isso, aconteceria. Gente, eu jamais queria ter nascido naquela época que Moisés atravessou o Rio Jordão lá. Jamais. Imagina, 40 anos, seu pé crescendo com o sapato, você ficar com aquela sandália 40 anos, não posso ter variedade? Não nasci no lugar certo. Nasci no tempo certo. Não sei como é que vocês veem, gente, mas eu vejo. A gente tem uma facilidade das coisas hoje. Você não precisa plantar, você não precisa esperar o tempo para colher, para tudo, para depois você comer. Está tudo fácil para você. E a gente muitas vezes não reconhece essa bondade de Deus. A gente fica olhando para o passado. Não, porque se fosse assim, se fosse dessa maneira, se fosse desse jeito. Olha assim para o teu irmão e fala assim, passado chama-se passado, já passou, fala assim para ele. Não volta mais. Mas você pode mudar o seu presente, o seu futuro. Amém? Você pode mudar a história. Agora, se você fica com a decepção, com a frustração, você vai deixando crescer isso dentro de você, o que vai gerar dentro de você? Engano. Não tem outra coisa. Por quê? Porque você vai, tudo que você vai ouvir, o que você vai ver para você vai ver com a forma distorcida. Você não vai ver com o princípio do eterno, com o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Vamos lá, Neemias 6:1. Vamos ler aí. Sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias,
Gésem, o Áribo e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer o mal. Amados, tem convite que vai vir para você que você vai achar que é ótimo, que é excelente, mas você vai ver o mal depois. Perdão. E envie-lhes mensageiros a dizer, e enviei-lhe mensageiros a dizer, Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco essas palavras. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu. E Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele, segundo essas palavras. Amados, não foi uma vez que eles fizeram o convite para Neemias. Eles fizeram 5 vezes. E aí você pode dizer, não. Deus te dá um propósito, Deus te dá um destino, Deus fala o que você tem que fazer. E de repente, porque você teve decepção e frustração, você permitiu que o engano entrou dentro do teu coração e começa a vir falsas profecias para você. Começa a vir coisas para você que você fala assim, uau, é tudo isso. Né? E os 5, amados, a Lúcia falou bem o que é graça. Não falou ali? A hora que está falando do dízimo e da oferta, 5 fala da graça. E hoje essa graça está sendo totalmente distorcida. E hoje essa graça ela está sendo revoltante para muitas coisas. Porque as pessoas falam assim, você pode pecar, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Se você não manter a sua salvação, você vai para o inferno. E é isso que Satanás está trabalhando. Você acha que ele está trabalhando como? Hoje, para que menino não sabe que é menino e menina não sabe que é menina. Gente, não tem como. Lá no ventre você já consegue ver o sexo da criança, agora está dizendo que na mente você não pode ter a mesma coisa. Vocês estão entendendo qual é o princípio desses principados e potestade que está sendo colocada na cabeça das pessoas? E eles estão acreditando nessa verdade, nesses princípios. E estão usando desenho, estão usando filme, estão usando série, estão usando um monte de coisa. E aí hoje dentro da igreja está assim. Você pode fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum. Você pode se separar da sua mulher, vai casar com outra e vai ser feliz. Não é isso que Deus fala. Deus fala para a gente cumprir os propósitos dEle, a verdade dEle, os princípios dEle. Porque se eu e você não tomar cuidado com isso, nós somos roubados. E eu estou falando de família, gente. Agora eu quero falar para os solteiros e as solteiras da casa. Sabe, quando Deus ele faz um casamento, Ele está unindo o propósito. Ele não está casando você somente para que vocês passem por quê, Evans? Fala aí a palavra melhor que eu ia falar. Por churicanta. Né? Ele quando une os dois, ele está unindo propósito.
Gente, eu lembro, toda vez que aparecia um rapaz aqui na casa, eu chegava para o AP, falava, AP, tem um rapaz fulano, não sei o quê. Gente, o AP orava, o rapaz não voltava na igreja. O rapaz não voltava de jeito nenhum. Teve uma vez que a gente estava numa festa, e a Adriana com o Eric conversando comigo, tinha um amigo do Eric. E ele era viúvo. E a Adriana chegou para mim e falou, eu falei, Adriana, dá até um caldo, né? Eu olhei assim e falei, ó, até dá alguma coisa. E eu lembro que eu ia fazer uma viagem, não sei para onde. E eu sei que eu estava na festa da festa, eu ia viajar. Aí o AP na hora pegou a Adriana e falou, está cancelado isso em nome de Jesus. Ele não tem propósito para a vida da Robertânia e não sei o quê. Falei, tudo bem. Falei, fica difícil. Aí estou no Congresso Geração Eliseu lá em São Paulo, vou entregar algo para ele. Ele falou assim, ó, essa aqui é minha filha, se você quer casar com ela, é 40 dias de jejum de água, você precisa fazer isso, isso. Eu falei, AP, o senhor não alivia nada, está difícil. O senhor não dá para dar um jeito no negócio, né? E eu brinquei, porque a gente tem liberdade de falar um com o outro. Falei, nossa, AP, fica difícil, dá para você amenizar um pouquinho mais, né? E aí eu lembro que quando começou o propósito, mesmo, em relação à minha vida com a Ari, eu conversei com a Lúcia primeiro, e a Lúcia me enrolou pra caramba. Me enrolou. Começou a fazer umas perguntas, eu falei, deu ruim. Mas eu já estava acostumado com o AP fazer o quê comigo? Não. Então eu falei, vai ser mais um não na minha vida. Aí eu falei com ele, ele olhou para mim, regalou o olho. Falou, filha, vou ligar para ele agora. Falei, deu ruim. Por quê? Porque Deus une propósito. Às vezes por causa da sua carência, às vezes por causa de decepções e frustrações. Você quer se unir a alguém? Que esse alguém não vai te levar para propósito nenhum. Que vai tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. O casamento é a união de propósito. Deus une o homem e a mulher para que eles andam junto e para que estabelece coisas junto da eternidade dele. E se eu e você não entender isso, para que serve o casamento? Se dentro da igreja está uma instituição falida, que dirá no mundo? Se nós não lutarmos para restaurar os nossos muros, Neemias era com a espada e com a pá, guerreando, orando, jejuando, e vamos trabalhar. Vamos caminhar, vamos estabelecer aquilo que Deus tem para estabelecer na minha e na sua vida. 5 fala dos 5 ministérios também. A igreja está sendo restaurada, a proteção está sendo estabelecida, mas se atingiu o apostolado, se atingiu o profético, se atingiu o pastoral, se atingiu o evangelista, se atingiu o mestral. A igreja não é restaurada. Por isso que vem tentar 5 vezes. Porque o primeiro ataque vem para um, o segundo vem para outro, o terceiro vem para outro, o quarto vem para outro, e o quinto vem para outro. E naquele momento Neemias entendia isso, ele começou a jejuar, a guerrear e trabalhar para que isso se estabelecesse. Ele não deu ouvido. Agora, o segundo inimigo nosso é a falta de discernimento. Em Neemias 6,12, eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Gente, até comprar profeta para entregar a profecia errada fizeram. Só que Neemias, ele sabia que ele tinha um propósito e um destino. E ele não permitiu que a falta de discernimento viesse sobre a vida dele. Naquele momento ele entendeu que o que estava sendo profetizado sobre a vida dele não estava de acordo.
com aquilo que Deus queria para ele. Você sabe, às vezes a gente vai na onda, para não ser nada pessoal com ninguém, eu vou usar a Casa Açaí. Está na moda vender açaí. Agora vamos começar todo mundo vender açaí. Será que Deus quer que você abra uma empresa de açaí? Você orou, você jejuou, você pediu conselhos, você se submeteu a alguém para que falasse com você, jejuasse junto com você e orasse com você? Não, está na moda. Não, deu certo com meu amigo, vai dar certo comigo. Hoje é a melhor maneira de se ganhar dinheiro. Amados, talvez a melhor maneira para ele, para você não é. Porque você é um indivíduo diferente do seu irmão. Você não é igual a ele. E se você não sabe qual o teu propósito, você vai para qualquer evento. Porque quando você está ferido e não trata áreas na sua vida, o engano já entrou, a falta de discernimento também já não estabelece mais. E o que acontece? Quando você está com a falta de discernimento, você vai pensar em você. Você vai pensar no propósito, no destino, que já foi profetizado para você, mas você quer fazer que aquilo aconteça na hora. Uma jovem chegou para mim um dia e virou e falou assim: Robertane, meus pais estão querendo ir embora porque vai arrumar trabalho em tal onde. O que eu faço? Eles não estão pensando em mim. Hoje eu estou bem com Deus, estou amando Deus, estou servindo Deus. Nunca fiz isso com tanta intensidade do que eu estou fazendo. Você sabe qual foi meu conselho para ela? Falei, vai orar. E ora para que o propósito de Deus se cumpra. Se o propósito de Deus é esse, lá você vai dar muito fruto. Se não for, Deus vai dar o melhor para o seu pai aqui. E ela começou a orar, daí eu perguntei para ela, e ela me disse assim: meu pai já não vai mais. Ele vai primeiro, vai ver como que estão as coisas lá, se der tudo certo, se for de Deus, se for isso, vai acontecer. Por quê? Porque quando nós tomamos uma decisão sozinha, sem pensar na nossa família, nós estamos destruindo os muros delas. A gente está destruindo coisas que o Senhor vai agregar para elas. E toda vez que Deus ele vai falar de restauração, Ele vai dizer que a restauração está ligada a você e os seus filhos. Está ligada à igreja do Senhor. Está ligada à nação. Porque às vezes uma atitude nossa, pela falta de discernimento, com o engano entrou dentro da gente, nós perdemos pessoas preciosas por causa de atitudes egoístas nossas. Né? E eu e você precisamos mudar isso. E o terceiro inimigo da nossa alma é a tristeza. Em Neemias 8:10 diz assim: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor quer que você fique triste. Lembra de Neemias? Ele sentou, ele chorou, ele lamentou, mas ele não parou. Olha assim para o seu irmão, não deixa a tristeza de parar. Porque ela rouba toda a tua força. Ela destrói você. Porque a gente pode dizer assim, não, eu tenho eternidade dentro de mim. Se você tivesse a eternidade dentro de você, você não deixaria a tristeza prevalecer em você. Porque a maior alegria nossa é a salvação. Todo dia você acorda feliz
Deus, obrigado porque eu sou salvo. E a tristeza não vai prevalecer em mim hoje. Pode vir a tribulação, pode vir circunstância, mas o peso da glória do Senhor será sobre mim. Cada sofrimento que eu passar, eu vou ter alegria. O Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você só não recebe a alegria se você quiser ficar com a tristeza. É você que toma a decisão disso. E eu e você precisamos mudar isso dentro de nós. O quarto, sabe qual é? O desânimo. E o Senhor fala assim, que quando você perde a alegria, você não consegue servir mais com amor. Você não consegue trabalhar mais para o Senhor. Você não consegue mais falar dele. Você só consegue falar dos problemas. E é mais gratificante quando você começa a falar da eternidade. É quando você começa a falar versículos bíblicos que fala da verdade do Senhor, que fala da bondade do Senhor. Você é uma voz que traz ânimo para a vida da outra pessoa. Mas quando a gente não está com a eternidade dentro de nós, nós somos avós murmuradoras. Nós só murmuramos. Queremos abandonar tudo, queremos largar tudo, queremos deixar tudo. Eu lembro uma vez que estava passando por dificuldade muito difícil em casa com meu filho. Eu cheguei para a Lúcia e para o Maurício e falei, eu estou entregando a intercessão, estou entregando a libertação, porque eu me acho uma mãe de Araque. Não quero mais isso. E a Lúcia com o Maurício olhou para mim e falou assim, eu estou devolvendo tudo para você e você não vai parar. Porque esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Você pode até querer sentar, se lamentar e falar, mas olha assim para o seu irmão, caminha, não para. Se Deus te deu uma família natural, uma família espiritual, amado, siga o propósito, siga o destino que Deus tem para você, siga aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Se Ele tem um chamado para você, faça com esse chamado, seja a melhor coisa da sua vida, porque você está sendo implantador de eternidade. Olha assim para o teu irmão, fala assim, você é implantador de eternidade na vida das pessoas. Se não dói em você ver pessoas indo para o inferno, amado, tem algo errado dentro de você. Porque a eternidade não está mais dentro de você. E a eternidade precisa ser estabelecida em você. E outro inimigo é o desânimo. Em Hebreus 12, 1 diz assim, portanto nós também, pois que estávamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Fala para o seu irmão, deixa o embaraço da sua vida. Para de querer carregar ele para a vida toda. Deixa isso. E o pecado que tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fala assim para o seu irmão, você tem que correr. Não é nem mais andar. Deus tem proposta, Deus tem destino, Deus tem propósito para você. Você precisa correr. Não importa o que você fez até ontem. Gente, 2 minutos atrás já é passado. 1 minuto atrás já é passado, já passou o tempo. O que você pode é determinar o seu presente e o seu futuro. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Amados, quando alguém vem te afrontar, quando uma situação vem te afrontar, o que você precisa fazer? Desprezar. Não valorizar isso. Não dar valor para isso. Falei, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para cumprir aquilo que Deus me chamou para ser.
Não vou gastar minha energia, não vou gastar força, não vou gastar emoção nisso. Eu vou gastar com as coisas do eterno. Fala assim para o seu irmão, gasta as coisas com o eterno. Gasta o seu tempo com a eternidade. Gasta a sua energia. Gasta tudo que o Senhor tem para você. E assentou-se à destra do trono de Deus. É lá que o Senhor quer que a gente esteja. Nas regiões celestiais, comandando todas as coisas. Deus não quer que eu fique olhando de baixo para cima e vendo os ataques do inimigo. Deus quer que eu suba e destrua os meus inimigos. Considere, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desvalecendo em vossos ânimos. Ele suportou, veio qualquer coisa para a vida dele. E ele disse assim, não vou desanimar com isso. Não vou deixar isso. Não vou me desfalecer. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra todo pecado. Isso está ligado à morte do eu nosso. Neemias, ele sabia de tudo isso. Mas ele tinha um propósito, até que aquilo fosse estabelecido. E a palavra do Senhor fala que ele restaurou, no capítulo 7, e fala que ele colocou os cantores, falar nisso, os cantores, pode subir, os cantores, os levitas, e colocou os porteiros. E aí foi definindo cada coisa quando foi restaurado. Cada coisa foi sendo colocada no seu lugar. Eu lembro de uma viúva, eu não me lembro o nome dela, na passagem, que fala que ela ficou viúva ainda moça, mas ela não se apartou do templo. Ela tinha quase 90 anos, porque o propósito dela era tocar a eternidade, era pegar Jesus no colo. Ela não se apartou da casa do Senhor, até que ela falou assim, os meus olhos contemplam você hoje, ó Eterno, aqui, estou tocando em você, agora eu já posso ir para a glória, agora eu já posso viver. Esse era o propósito dela, servir na casa do Senhor até o dia que ela pegasse Jesus. Qual é o teu propósito? Qual a eternidade que está dentro de você? Se é para você viver, que você possa viver essa eternidade. Que você possa levar essa eternidade para outros. Que tudo que você for fazer, saiba que vai ter consequência para gerações. Você fala, não, eu estou fazendo comigo, eu estou destruindo a minha família. Não, você está destruindo gerações, porque sua família é geração. Porque os seus filhos vão ter neto, vai ter bisneto. E a consequência vai vir sobre eles. A igreja vai receber a consequência. Porque o pecado de um, todo o corpo se prejudica. Olha assim para o teu irmão. Não olha para o teu irmão não, senão parece acusação. Fala assim com você mesmo. Eu vou parar de ser egoísta. Porque às vezes a gente é egoísta até no pecar, gente. Que a gente não está nem aí com quem está à nossa volta. Eu estou a fim de pecar, eu vou pecar mesmo. Eu estou a fim de destruir, eu vou destruir. Eu não estou pensando lá na frente. Eu não estou pensando na eternidade. Deus não salvou você só para você ser salvo. Se fosse só para você ser salvo, Ele já tinha levado você para a glória. Como você está vivo, é porque Deus quer que você leve a eternidade para outros. Ele quer que você vive com a sua família e restaure o muro do desrespeito, da falta de perdão, da falta do carinho, do amor, da compreensão. Mas Ele quer que você restaure também a família na casa do Senhor. Deixa toda a decepção, frustração.
para que o engano não venha sobre você, para que você não seja pego pela falta de discernimento, para que a tristeza não se estabeleça em você, para que você não deixe o desânimo vir sobre a sua vida, porque a eternidade precisa florescer dentro de você. E eu quero convidar você a ficar de pé e você falar com o Senhor. Porque Deus não quer você igual cigano, que não tem aonde parar, aonde ficar. Deus quer aprofundar as suas raízes, que é a raiz na eternidade, de cumprir o propósito eterno de Deus, de saber o que Ele quer da sua vida, para que a eternidade verdadeiramente seja sobre você. Se você tem falado para Deus: Deus, eu não quero esse chamado, eu não quero essa unção sobre a minha vida, eu não quero fazer mais nada, já fui ferido demais. Não permita que o engano entre dentro de você. A eternidade, como Jesus, Ele desprezou as afrontas, Ele suportou. Neemias também, ele desprezou todas as afrontas, todas as palavras de maldições que vieram sobre a vida dele. E ele falou: não, eu vou restaurar, eu vou cumprir esse propósito, eu vou deixar esse pecado, porque eu tenho a eternidade dentro de mim.